Hoje eu vim te dar dicas de histórias reais e inspiradoras para ler aqueles livros com histórias reais e personagens muito fortes. Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books, e eu adoro livros de histórias reais. Eu gosto muito de ver a trajetória dessas pessoas e o quanto isso me inspira. E eu já deixo claro aqui que esse título, né, de livros com personagens fortes e tal, é um título bem aberto, porque eu não acredito que tenha personagens fracos na literatura, principalmente em livros de histórias reais. Eu acho que todos os personagens, eles são fortes à sua maneira. Então eu vim aqui só mostrar, digamos, as histórias que mais me tocaram e as histórias em que eu consegui sentir a força desses personagens. Então eu vim indicar esses livros pra vocês. Já pega teu caderno e a caneta pra anotar essas dicas. O primeiro livro que eu quero te mostrar aqui é O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Reilton. Esse livro, como já tá dizendo aqui na capa, é a história do homem que ficou 30 anos preso por um crime que não cometeu. Esse homem, ele foi preso injustamente por pura questão de racismo. Ele foi preso por um crime que ele nem estava perto na hora que aconteceu. E ele não só foi preso, ele foi condenado à morte. Então, assim, ele ficou no corredor da morte, ele conta tudo o que aconteceu lá, tudo que ele viveu, como que ele se sentiu, mas também ele era uma pessoa muito forte, uma pessoa muito resiliente. Cara, o Anthony, ele criou um clube do livro dentro da cadeia, só para fazer com que os outros presos não se sentissem tão obrigados a pensar só na sua morte. Ele foi preso em 1985 e foi solto em 2015, pra gente ver como isso é tão atual, como isso acontece na nossa realidade e a gente precisa lutar para que isso não continue, né, não se repita. São coisas que não fazem parte do nosso cotidiano, talvez não fazem parte do nosso mundinho, da nossa bolha, mas acontece. E eu acho incrível como a literatura nos apresenta esse tipo de coisa, né, como esses livros de histórias reais estão aí nos apresentando isso que a gente talvez não vá viver, mas que acontece com as pessoas. E a gente precisa saber o que acontece, né, com outras pessoas em realidades diferentes. O Menino da Lista de Schindler, do Leon Leeson, é um livro que se passa na Segunda Guerra, aí no Holocausto, e é um livro que foi muito impactante pra mim. Ele é bem curtinho, é um livro super rapidinho de ler, mas que foi super impactante. Tem inclusive resenha dele, eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser assistir em seguida. E aqui a gente vai conhecer a história do Leon Leeson, que era uma criança quando aconteceu aí o Holocausto e a sua família era judia. Então ele foi uma das pessoas que foi salvas por Schindler. Para quem não sabe, Schindler era um soldado nazista, só que ele fez aí algumas artimanhas para que ele conseguisse salvar judeus ali dentro. E o Leon Leeson foi uma pessoa que ele salvou quando ele ainda era uma criança. Essa capa, gente, ela é uma coisa muito importante que acontece no livro, tá? Essa criança estar em cima desse caixote é algo bem importante que acontece no livro, mas se tu quiser saber mais sobre esse livro, acessa aqui a resenha que vai estar na descrição pra te entender tudo certinho. O que eu gosto tanto nesse livro é que ele mostra diferentes pontos de vista, sabe? Porque a gente tá acostumado a ler livros sobre o Holocausto e tal, só que esse livro aqui, ele fala sobre o que aconteceu com essas pessoas antes, né, de tudo isso, como os cristãos, no caso, estavam reagindo a isso, como estavam tratando essas pessoas, e depois também, sabe? Como essas pessoas reagiam aos judeus voltando para a sociedade, né, depois de tudo o que aconteceu. Então, eu nunca tinha lido nenhum livro que abordasse esses pontos e eu gostei muito, gente. Eu Sou Malala, da Malala Yousafzai, é outro livro que eu li há muito tempo, inclusive eu quero reler esse livro, porque eu acho que na época eu não tirei tudo que ele podia me dar, sabe? E a Malala, ela é super conhecida, mas se tu nunca ouviu falar dela, saiba que ela é uma menina que quando o Talibã invadiu ali o vale que ela morava, ela levantou a voz e ela decidiu lutar pelo direito à educação das meninas. Ela é uma figura super importante, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, super merecido, porque eu acho essa mulher incrível. Se tu não conhece a história da Malala, por favor, pesquisem na internet ou adquire o livro que vai estar linkado aqui na descrição, porque é muito importante essa figura, assim, para nós mulheres, não só para as mulheres, mas eu digo em específico para nós mulheres, é uma figura muito importante. E aqui nessa edição tem até fotos, tem mapa, tem várias coisas, é uma edição bem completa, ó. Eu gostei muito de ter lido nessa edição e eu quero reler nessa edição também.
E, gente, vai lá conhecer a história dela. É bem necessário, sério. Ela tá viva ainda hoje, graças ao bom Deus. E ela ainda dá palestras e tal. E ela é super jovem, acho que ela deve ter seus 20 e poucos anos hoje em dia. Então, vale a pena conhecer a história dela, gente. É o tipo de pessoa que a gente tem que conhecer, tem que panfletar, tem que seguir, sabe? É a pessoa necessária nesse mundo. Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette Blitz Koenig, foi um dos primeiros livros sobre esse tema que eu li, e na época eu fiquei encantada com a forma que a autora narra essa história, porque ela vai dizer pra gente, né, o que aconteceu com ela, que era uma mulher judia, na verdade uma adolescente judia nesse período, e como tá dizendo aqui na própria capa, é o comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank. Então a gente já sabe que a Nanette, ela sobreviveu, né, como diz no título, ao Holocausto, e ela vai narrar pra gente tudo o que aconteceu antes, durante e depois, né, como ficou aí a mente dela depois de todo esse turbilhão de coisas que aconteceram. Uma coisa importante sobre o Sobreviver ao Holocausto é que a autora esteve no Brasil, ó. Essa foto aqui dela é em São Paulo, em 2015, né? Ela se casou e ela veio morar aqui no Brasil. Dá pra ver que a minha edição já tá bem amareladinha, né? Mas eu adoro, foi, assim, um dos primeiros, né, que eu li, então faz muito parte da minha trajetória de leitora e foi muito importante para eu gostar desse tipo de literatura. Então, realmente, é um livro muito importante para mim e que eu sempre vou estar indicando aí. Eu vou deixar 2 livros linkados no final desse vídeo. Um é sobre ficções históricas, então são livros que se passam em momentos históricos, livros que têm um contexto histórico, e também o outro é um vídeo sobre os livros que se passam na Segunda Guerra e no Holocausto. Se tu gostou desse vídeo, muito provavelmente tu vai gostar desses também, então vai estar aqui no final pra quem quiser assistir, tá bom? É só clicar ali e assistir. E já curte esse vídeo, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo pra cá, esse tipo de lista. Eu gosto muito desse tipo de literatura, então eu tô tentando trazer cada vez mais esse tipo de lista pra cá. E se inscreve nesse canal pra não perder nenhum vídeo que sair por aqui sobre esses temas, porque tem muita coisa boa vindo aí. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.